cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Primeiramente, gostaria de agradecer a liderança da igreja, o pastor Rogério, a esposa, os pastores. Agradecer que louvor que é esse, meu Deus, que ministério de louvor é esse abençoado, hein? Meu Deus do céu. Pastor, acho que eu não precisava nem ministrar a palavra aqui, se fosse embora eu já estava com a alma nutrida já, glória a Deus. Vamos bater uma salva de palmas para esse ministério abençoado aqui, gente. Amém. Gostaria também de agradecer a oportunidade também especial, Cadu. Quando ele me fez o convite, eu não conhecia o ministério, não conhecia o pastor, mas a gente conhece a árvore pelos frutos. Então a gente já tem um relacionamento, com frequência a gente tem debatido algumas coisas do reino, a gente se encontra pelo menos uma vez por mês. E quando ele me fez o convite, eu me senti muito honrado. Eu falei assim, eu não preciso nem conhecer o ministério, nem o corpo de Cristo, mas eu tenho certeza que vai ser abençoado, porque eu conheço os frutos que ele manifesta. Eu te amo, meu irmão. Você sabe que nossa aliança é uma aliança que está nos céus. Você pode contar comigo que aqui não tem uma arma de festim, não. Aqui realmente é um soldado de guerra, quando você precisar, vai estar de prontidão para poder servir a sua família. Amém? Desde quando eu entrei aqui dentro dessa casa, todas as coisas foram se conectando. Eu pedi a Deus uma mensagem, com base na mensagem que era a mensagem tema aqui da igreja. E desde o louvor, a introdução abençoada que o irmão fez sobre Davi, e as coisas foram se conectando, foi amém. É o Espírito Santo confirmando. E eu quero trazer algumas camadas dessa passagem, uma camadas espirituais, é porque essa passagem ela é muito profunda. E eu vou trazer uma perspectiva um pouco diferente. Eu venho do ministério profético, Sete Church. Agradecer também a oportunidade, não sei se está sendo gravado, do meu pastor do Willio, que me autorizou a estar vindo aqui levar uma palavra. O meu apóstolo César Belucci, ministério abençoado, que tem colhido a minha família também, que assim como esse tem abençoado muitos irmãos, muitas irmãs e também a minha família. Amém? Samuel 16, 23. E sucedida que quando o espírito maligno da parte de Deus estava sobre Saul, Davi pegava a harpa e tocava com a sua mão. Assim Saul se revigorava e ficava bem. O espírito maligno saía dele. Essa passagem aqui ela nos mostra uma consequência pública de uma vida de adoração cotidiana. Amém? E a palavra de Deus ela sempre vai ser... Pode sentar, irmãos. A palavra de Deus sempre vai ser uma instrução e uma consequência. De Gênesis ao Apocalipse. Vai ser crônicas, como o irmão citou aqui, de pessoas improváveis, quebradas. Pessoas realmente que o padrão diferente dos padrões deste mundo. Porque os padrões de Deus é diferente dos padrões deste mundo. Deus ele olha o teu coração. Ele não olha o seu status social, ele olha quanto dinheiro você tem na sua conta, se você tem um carro, se não tem, se tem uma casa, se não tem. Ele olha para o teu coração. E para que Davi chegasse nesse momento e pudesse dedilhar a harpa, como o irmão falou aqui no púlpito, e o demônio saísse de Saul, houve um processo anterior a isso. Porque isso foi uma consequência pública. Todas as vezes que você honrar o Deus no secreto, Ele vai te honrar publicamente. Você precisa ter uma qualidade com Deus no secreto para que você possa direcionar a sua vida e tomar decisões com base naquilo que Ele tem para você. Porque o homem pode fazer planos, mas os planos que prevalecerão são do Senhor. E esse ministério de louvor, um ministério extremamente abençoado, eu fiquei impressionado, sinceramente, porque o nível das pessoas realmente que cantaram aqui. Mas a adoração ela não se manifesta somente em notas, em harmonia, em canções. O ministério de louvor, ele se manifesta também como um estilo de vida. E por mais que nós às vezes esqueçamos de que a adoração não é somente estar aqui no púlpito e louvar e cantar ao Senhor. O Senhor quer que você tenha um estilo de vida de adoração na sua casa, no seu trabalho, na escola, na faculdade. Deus quer que você tenha uma sinfonia inteira de adoração a Ele. Amém? E uma das coisas que eu gostaria de perguntar para vocês é o seguinte: e se o seu milagre não dependesse somente de uma adoração no domingo, dependesse de uma oração de segunda a segunda? Eu sei que muitas das vezes a gente entra dentro de uma igreja com a alma desfragmentada. A gente entra dentro de uma igreja às vezes se sentindo desqualificado. Entra na igreja com
tristeza, com dores, com situações que precisam ser resolvidas. E realmente, através principalmente de um ministério como esse aqui de louvor, a gente sai com a alma renovada, porque todo ser humano tem uma necessidade que só Deus pode resolver. Então o louvor, ele nutre a nossa alma, assim como a gente tem que alimentar o nosso corpo. A gente precisa estar num ambiente profético, não somente pelo fato da gente estar tendo a nossa alma nutrida no ambiente profético, mas ambiente profético, palavras se tornam decretos. E eu sou testemunha vivo disso, porque quando eu recebi uma palavra profética 15 anos atrás, eu nunca imaginei que eu estivesse no altar para poder pregar a palavra. E quando a palavra foi liberada para mim, a minha vida era completamente diferente do que é hoje. Então eu sei que quando você está num ambiente como esse, você tem que aproveitar. Porque um ambiente como esse, reunindo pessoas, há uma bênção que é liberada na unidade, irmãos. Então a gente precisa estar num ambiente profético, um ambiente como esse, para que a gente possa realmente usufruir de tudo aquilo que Deus tem para nós. E eu quero pegar a própria vida de Davi, porque aqui fala sobre a consequência, o efeito. Mas e a causa? Aqui eu tenho o quê? O efeito, a consequência, o resultado. E o como e o porquê? Por que Davi manifestar? Porque os irmãos que são aqui do louvor, se outra pessoa pegasse a harpa e começasse a dedilhar, irmãos, sem ser ungido do Senhor, teria o mesmo resultado? Porque quando Davi tocava, não era a melodia que Davi tocava que fazia com que o espírito maligno saísse, mas era a frequência da vibração da unção que estava sobre a vida dele. Então você tem que entender que aquilo que você faz no secreto, nos bastidores, todo governo tem um processo. E nós vivemos uma geração reprovada no processo. A gente precisa entender que todas as vezes que Deus quiser levantar uma pessoa, principalmente eu sei a luta que vocês devem passar que está no louvor. Quando o pastor, não sei se é pastor, falou aqui, eu falei, eu sei exatamente o que é isso. Mas todas as vezes que Deus te levanta para fazer algo extraordinário, irmão, você que recebeu uma palavra aqui, Deus, ele fere alguém profundamente, ele precisa ferir você profundamente, ele fere um para curar milhões. Quando o jovem chegou perto de Jesus com pão, ele tirou o almoço do jovem, e cada pedacinho, irmãos, alimentou quantas pessoas? Então muitas vezes a gente vai estar despedaçado, quebrado, passando por processo, mas às vezes ele está fazendo isso para te preparar para algo maior, porque todas as vezes que Deus levanta um homem, a resistência é equivalente, mas a promessa é sempre maior que o processo. Amém? Glória a Deus. E uma das coisas muito importantes de Davi, que eu quero citar aqui também, Davi foi ungido em segredo, amém? Eu falei, aquilo que você honra a Deus no secreto, ele te honra publicamente. Vamos ver o processo de Davi para chegar nesse momento que ele dedilhava a harpa e o espírito saía no corpo de Saul. Davi, ele foi ungido em segredo. Ali saiu ele teve a primeira ruptura dele. Porque todas as vezes que Deus te chamar, vai haver uma ruptura. Porque Deus, ele subtrai para depois multiplicar, mas ele subtrai com propósito. Porque quando Moisés subiu no Monte Horebe, o que Deus falou para Moisés? Que era a única coisa que era dele. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que pisa é santo. Então todas as vezes que Deus chamar para alguma coisa muito grande, vai ter que haver uma ruptura. Não existe chamado sem ruptura. Não existe aí a ruptura que faz com que você realmente tenha uma adoração total. Então a gente precisa entender os processos, irmãos. Só que muitas das vezes a gente não entende o processo. Vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem o que é processo. Esse copo é um copo perfeito, certo? Se eu colocar esse copo aqui, eu consigo ver o copo, ele está em evidência aqui para mim. Eu vou explicar para vocês que muitas das vezes o processo que você passa não tem a ver com quebra de princípio. Porque quando a gente passa por um processo ao qual Deus te chama e há uma ruptura, a nossa alma se esvazia. Porque Deus, a forma dele te treinar é contrário àquilo que ele vai te entregar. Então quando você olha esse copo, ele está perfeito, não tem defeito, não tem necessidade de eu trocar esse copo. Vamos imaginar, vou dar um nome de vaso, amém? Esse vaso é um vaso perfeito. Às vezes você não quebrou o princípio, às vezes você tem uma vida, é um dizimista fiel da casa, às vezes você realmente é uma pessoa íntegra no seu trabalho, nos seus valores, mas quando Deus quer fazer com que você seja um vaso maior, ele quebra esse vaso aqui, ó, para poder criar um vaso muito maior, para que ele possa transbordar a glória dele, porque quando Deus dá, quando Deus honra com força, para que o seu cálice transborde, para você alcançar outras pessoas. Então se você está passando por um processo,
Entenda que às vezes não tem a ver, porque a primeira reação humana, nosso mecanismo de defesa é pedir perdão. Senhor, eu não sei o que eu fiz, mas eu quero pedir perdão. Mas às vezes é o Senhor querendo trocar seu vaso. Porque se eu pegar um vaso desse aqui todo mundo está vendo ele, mas se eu colocar ele no meio de um estádio, dá para ver ele. Às vezes o Senhor quer fazer de você um vaso maior. Então, respeite o seu processo. Não existe governo sem processo. E eu quero perguntar para vocês uma coisa. Qual que é uma identidade de um adorador? A gente sabe que o adorador é resultado. Eu tenho certeza que todos que estão aqui têm vida de altar. Eu não tenho dúvida nenhuma. Porque a árvore você conhece pelos frutos. É a unção que Deus trouxe. A glória que se manifestou aqui durante o louvor. Eu não tenho dúvida, nem conheço. Às vezes alguns eu não sei nem o nome. Mas não tenho dúvida nenhuma. Mas qual que é a identidade de um adorador? Porque o adorador é o resultado. É o que você se torna no processo. Mas a identidade do orador é uma anatomia. É o processo, é o como e o porquê. E todas as vezes que Deus te chamar para que você se torne um adorador como estilo de vida, que é o que Davi se manifestou, porque Davi ele foi ungido ao trono, mas antes dele assumir o trono, ele passou por um processo. E Davi, a gente está falando simplesmente do homem que é o segundo nome mais citado depois de Jesus Cristo em Israel. O túmulo dele é visitado 24 horas por dia em Israel até hoje. Davi tem algo muito importante, pastor. Eu gosto muito, a história de Davi é um dos que eu mais gosto da palavra de Deus. Por isso que eu falo que tudo se conectou aqui. Davi em Salmo 16 e outros salmos também. Davi era rei, sentado num trono, com a coroa na cabeça. O exército mais letal da época. Mas quando ele ia para a guerra, ele falou: Senhor, se o Senhor não tiver à minha direita. Imagina nós, irmãos, Davi era rei. E nós? Nós sem o Senhor nada podemos fazer. João 15, 4, 5. Sem o Senhor nada podereis fazer. O problema das pessoas é entender isso. E eu entendi isso, eu passei pelas piores dores da minha vida. Teve um dia que eu fui conversar com o pastor. Falei: pastor, minha história, vou fazer um resumo da minha história para o senhor entender. Jonas pediu para morrer 2 vezes, Jó repetidamente, Elias uma, Moisés uma. Você pega todas essas vezes que eles pediram para poder morrer e multiplica vezes 10, foi a quantidade que eu pedi para morrer no processo. Assim que eu casei, que eu conheci a minha esposa, e a gente foi para Santo André, e aí por isso que eu sei que a adoração traz milagre. Eu tinha um projeto na área da educação, e para mim a verdade é negociável. Quem cumpre o princípio vence, é assim que funciona. A lei de Deus é atemporal, universal, transcende culturas, nações. Esses dias eu estava falando sobre neurociência e psicologia comportamental cognitiva, e peguei o maior livro de psicologia do mundo e estava mostrando para as pessoas para provar a palavra de Deus, porque a ciência sempre vai provar de forma multidisciplinar a palavra de Deus. Eu estava mostrando para as pessoas o tanto que é soberano o nosso Deus que nós servimos, através da própria ciência, porque a ciência sempre vai apontar para o Senhor. Mas é engraçado que a ciência não usa a verdade absoluta, porque a ciência é passiva de atualização, revisão e falsificação. E quem que é verdade, irmãos? A própria ciência aponta. Não tem como. E os maiores estudos de neurociência, psicologia comportamental cognitiva da década de 80 e 90 estão provando aquilo que Salomão falou há 900 anos antes de Cristo. O que vocês estão falando aí é só que o mais incrível, por isso que eu falo que Jesus é tremendo, é o homem mais inteligente da história. Augusto Cury falou sobre isso, que Augusto Cury se converteu lendo sobre a vida de Jesus. Jesus pegou um conceito de neurociência, um conceito de psicologia comportamental cognitiva e conseguiu trazer um conceito que é gigantesco, profundo, numa frase simples que atinge qualquer tipo de público. Isso é tremendo. E nesse processo eu desenvolvi um projeto na área da educação para crianças de 6 a 17 anos, pastor. O projeto ensinava as crianças princípio, educação financeira, educação empreendedora, soft skills e hard skills. O Cadu sabe da história, conhece a história. E eu levei esse projeto, irmãos, do norte a sul, leste a oeste. A sociedade gasta R$2.000 por mês com presidiário. O meu projeto gastaria R$9 por criança e endevetaria de pagar R$2.000 depois. E eu levei de norte a sul, leste a oeste, dentro do metaverso. Só existia Estados Unidos e China trazendo um projeto como esse. Era a primeira vez no Brasil, metaverso, educação 5.0. Resolvi todo o problema da educação no Brasil. Tinha outros sócios que inclusive são pastores. E toda a secretaria de educação que eu ia era: eu preciso de X, de Y, e a propina para lá e para cá. Eu falei: princípio é minha, negociável. E
E teve um dia que para mim, o copo chega uma hora que transborda. Nós somos seres humanos. A última cidade que eu fui foi no sul do país, que eu imaginei que eu focando as minhas atenções lá, inclusive eu conheci a minha esposa lá. Tá aqui a minha esposa, minha filha, minha sogra. E eu foquei lá porque, hipoteticamente, eu imaginei assim, é a parte mais conservadora do país, eu vou tentar fazer com que esse projeto comece lá e expanda por todo o Brasil. Eu passei, eu não vou expor nem cidade nem nada, até porque a intenção não é essa, só para vocês entenderem realmente o princípio. A pessoa virou para mim e falou comigo assim, eu tenho 1,5 milhão para colocar no seu projeto. 750 mil vai para o meu bolso para financiar a candidatura de prefeito, e os outros 750 mil eu te dou. Eu levantei, agradeci e fui embora, que para mim, princípio, é inegociável. Quando eu cheguei em casa, eu já estava com a alma esgotada, pastor, porque eu ouvi de tudo quanto é coisa, vocês imaginarem, irmãos, que eu não vou nem entrar em detalhe. E eu estava assim, as emoções, a flor da pele, tinha acabado de casar. Eu e minha esposa comendo arroz e ovo dentro de casa. Aí nós dobramos nosso joelho na sala. Quando dobrou nosso joelho na sala, eu já estava esgotado. Eu questionava o Senhor o tempo inteiro. Porque o silêncio de Deus, a estratégia de Deus, do Velho Testamento até o Novo, o Senhor ficou em silêncio quantos anos? 400. Quem veio depois? Quem pegou agora dá glória a Deus, né? O silêncio é a transição entre o cumprimento da promessa e a promessa. Só que ninguém vai receber promessa e herança sem ser testado primeiro, sem ser provado e aprovado. E é por isso que Davi dedilhava e espírito maligno saía. E eu falei, Senhor, o Senhor me trouxe aqui. Porque, irmão, quando você chega na beira do abismo, nós somos seres humanos. O mecanismo de defesa é o medo. Para onde que eu vou? Vou usar um termo mineiro aqui, que quem conhecer esse termo mineiro aqui... Tem algum mineiro aqui? Tem, não? Tem mineiro? Vai pra você ver. Não é coincidência, irmão. Depois nós vamos ter que conversar no final do culto. Tem um termo mineiro que se você souber, ele provavelmente sabe. Se você souber decifrar, você é cidadania mineira. Oncovou, oncofui. Porque o mineiro ele reduz, né? Abrevia as frases e as palavras. Cheguei na beira do abismo, olhei para baixo. Falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Você sabe que Deus às vezes permite que você passe, fique em silêncio, você está orando, clamando ao Senhor, principalmente os irmãos aqui, que eu sei que a luta que vocês passam, meu Deus. E o Senhor está em silêncio, você clama e ora, dobra o joelho, porque a distância do teu milagre, irmãos, é aqui, ó, a distância do joelho no chão. E aí você ora e o Senhor não fala nada, o Senhor está em silêncio. Só que o silêncio de Deus é para você aprender a depender dEle. Porque se você se move, os sinais e confirmações não é fé, irmãos, é emoção. A palavra de Deus fala que o justo viverá pela fé. E a fé sem obra é morta. Só que as pessoas são reprovadas no deserto porque elas não sabem a sua identidade. Se você não sabe quem você é, qual é o seu propósito, você não consegue exercer uma fé verdadeira. E eu cheguei, dobrei meu joelho com a minha esposa, comendo arroz e ovo, tinha acabado de casar. Minha sogra nem sabe disso, né? Ela está assustada aqui, ó. Vai ter uma conversa com a minha esposa quando sair daqui, tenho certeza. Nós dobramos o joelho e eu aprendi que a nossa língua tem o poder da vida e da morte. Então, quando eu dobrava com Deus, eu só não falo nada. Fico quieto. Então, eu terminei de orar e dei um bico no sofá, pastor. E só fiquei calado. Senhor, eu não falei nada, estou nervoso, mas não falei nada. Baixei minha cabeça. A minha esposa foi para o quarto e começou a adorar o Senhor. Quando a minha esposa começou a adorar o Senhor falou para ela assim, calma, filha, olha o que eu vou fazer. Caiu 10 mil reais na minha conta, irmãos. Aí eu peguei o celular e falei, ué, o que está acontecendo? Porque eu clamava, o Senhor falou, Senhor, é o teu nome. Eu estou aqui, não estou negociando princípio. Milhões de reais para lá e para cá oferecendo para mim, e eu estou aqui passando por isso. Aí eu peguei o celular e fui olhar, irmãos, é curiosidade. Eu sei que Deus fez um milagre, mas você quer saber o que aconteceu? Falei, da onde que veio esse dinheiro, meu Deus? Aí eu olhei lá, Dani Maurício e Graça. Aí eu fui saber, perguntava com eles o que aconteceu. Eu faço uma live toda quinta-feira, às 20 horas. Inclusive um cartão que eu vou explicar depois para vocês, o testemunho desse cartão, que é esse aqui. É o cartão que entrego. Porque eu não me apresento, eu apresento a Jesus. Eu não. Tudo é para a glória dele. Sou só um vaso na mão dele.
E aí eu fui conversar com eles nessa live. Falou, você faz a live toda quinta-feira, você manifesta excelência, porque todas as vezes que você fazer alguma coisa para Deus, irmão, faça com excelência. E eu sei que o ministério faz com excelência, porque é uma bela demonstração aqui com o ministério de louvor. E aí eu falei, como que vocês fizeram isso? Não, eu quero que você seja o meu mentor, porque você carrega algo, se você carrega uma unção, e eu quero realmente que você compartilhe tudo aquilo que você sabe. E nessa live de quinta-feira às 20 horas eu pego o estudo científico das maiores universidades do mundo e conecto com a palavra de Deus. Falei, amém. E nisso eu falei com o Senhor, falei, Senhor, e não acabou por aí o milagre não, irmãos. Falei, Senhor, para onde que eu vou agora? Por isso que se você toma decisões, 300 decisões, consciente e inconsciente todos os dias. Então se você não acorda e não entrega o seu dia a Deus, que os pensamentos dele são maiores que os seus, meu irmão, enganoso é o coração do homem. A sua mente, ela é programada de forma consciente e inconsciente todos os dias dentro do ventre da sua mãe. Não tem como você tomar a decisão certa. 95% das suas decisões é inconsciente. E a palavra de Deus fala, enganoso é o coração do homem mais que todas as coisas. E você quer fazer as coisas pela força do seu braço. Primeira coisa que você tem que entender, se você tiver 500 milhões de reais na conta, Deus vai te dar um projeto de 1 bilhão para você manter dependência dele. Se a conta não fecha, é Deus. Porque se não fecha, Deus, a glória dele só se manifesta a hora que termina as possibilidades humanas, porque senão a glória dele não se manifesta. Eu dobrei o joelho e falei assim, agora, o Senhor, o negócio é o seguinte, porque o Deus que eu e você servimos, pastor, é um Deus de detalhes, amém? Eu falei, Senhor, você vai trazer um camarada que não me conhece, ele vai me dar uma direção para onde que eu fui, onde que eu vou, onde que eu fui. Porque eu não faço ideia do que eu vou fazer. E aí essa mesma mulher, por isso que é tudo conectado, essa mesma mulher que ofertou 5 mil reais na minha conta, a Graça, eu falei assim, olha, eu vou seguir os sinais. A Graça, vai lá na minha igreja, Gustavo, o pastor, o Léo Fusaro vai estar lá, é da Life House, lá na Alphaville, São Paulo. Eu falei, vou lá. Eu falei assim, se é Deus vai falar comigo, eu vou sentar aqui atrás e ele vai falar comigo. Ainda fui atrevido com Deus ainda. Sentei lá no fundo, eu e minha esposa. Tô lá. De repente o Léo Fusaro, pastor, aponta para mim. Você pediu uma resposta de Deus, ele vai te dar a resposta agora. Você vai sentir algo dentro de você agora, você vai ter certeza que é Deus. Sai da onde que você está e vem para Barueri. O meu coração começou a disparar. Se eu não estivesse dentro da igreja, eu achei que ia morrer. Eu falei, amém, eu já entendi o recado. Quando Deus te der uma palavra, irmãos, caminhe. Enquanto você vai caminhando, Deus vai fazendo. A matemática nunca vai bater, porque a primeira coisa que você tem que abrir mão de entender quando você está no processo é de entender a Deus. Abra mão de entender. Eu parei com isso e hoje sou um cara analítico. Quem assistiu minhas lives, não sei se o Cadu já assistiu, sabe que eu sou analítico. Eu sou o cara do algoritmo, da engenharia. Então, para mim, as matemáticas, eu descobri nos processos que a matemática de Deus, a conta nunca fecha. Para manter você dependente dele. E eu comecei a caminhar. Olhar apartamento em Barueri. Comecei a caminhar e Deus foi apresentando as pessoas certas. Porque uma oração que eu indico para vocês, que é uma oração poderosa que mudou a minha vida. Porque Deus trabalha, irmãos, através de transferência de unção. Então se Deus vai te levantar ou te abençoar, Ele te apresenta pessoas. Por isso que o ambiente é importante onde você está inserido. Porque o ambiente faz toda a diferença. E Deus foi apresentando os amigos dele. A oração que eu faço, Senhor, me apresente os teus amigos. E Ele foi apresentando as pessoas. Foi apresentando e colocando as pessoas. E Deus abriu uma porta para mim lá em Barueri, de uma fábrica, o qual hoje eu conduzo essa fábrica, eu tomo conta dessa fábrica. A Cadu teve a oportunidade lá, uma fábrica de máquinas têxteis que eu tenho lá, e o processo educacional ficou em stand-by, não avançou porque a gente simplesmente não quis quebrar nenhum tipo de princípio. Eu estou falando essas coisas porque às vezes você é um desqualificado, um improvável, uma pessoa que não se sente capaz de exercer uma adoração como estilo de vida, como uma sinfonia perfeita de uma vida inteira. Mas eu quero lembrar você, por exemplo, de Moisés. Moisés era assassino e tinha uma limitação na fala. Se tornou libertador de Israel, legislador da palavra de Deus. Davi era assassino e adúltero. O maior rei sobre Israel, o segundo nome mais citado depois de Jesus Cristo. O túmulo dele visitado 24 horas por dia. Quero lembrar você também de Pedro, que negou a Cristo 3 vezes.
todas as vezes que Deus levantar alguém, vai ser uma pessoa que é totalmente contrária aos padrões deste mundo. Então você não tem que focar no porquê Ele te escolheu, mas quem escolheu. Você pode ter certeza que o fato de você achar que você é um desqualificado, eu tenho certeza que Ele escolheu. Porque é a humildade que te mantém na dependência dEle. Todas as vezes que Deus me chama para fazer alguma coisa, eu fico perguntando para Ele, Senhor, mas amanhã eu vou estar na Lagoinha de São Caetano, pregando para os empresários lá. Por isso eu tenho certeza disso. É você mesmo. Amém. Eu vou ir lá. E você tem que aprender a desenvolver uma anatomia de adorador. A anatomia de adorador são 3 fases: provação, forja e revelação divina. Primeiro, por que Deus tem que te colocar no processo? Porque você acha que você sabe as coisas que você tem para você. Ah, não, para mim bom vai ser esse aqui. Não, esse aqui você entrega no altar e quer tomar de volta. Você tem que abrir mão de entender e só caminhar. Só caminhar e estar em movimento para que Deus venha te dar os passos. Porque senão você pode ter certeza que os caminhos que você vai tomar vai te dar problema. Só que Ele te coloca no deserto porque, como Deus, tudo aquilo que Ele está pode poder te entregar é contrário à promessa que você está para poder receber. Ah, Gustavo, me prova isso. Tá bom. O que Deus pediu para Josué? Caminhar em volta das muralhas de Jericó 6 vezes em quê? Silêncio. No 7º pediu para quê? Gritar é o oposto de quê? Então, todas as vezes que Deus te chamar para fazer alguma coisa, Ele vai te colocar um processo. Vira para o seu irmão do lado e fala assim, ó. Toda vez que Deus for te levantar, Ele vai criar um processo. Não existe governo sem processo. Quem que levou Jesus para o deserto, irmãos? O próprio Espírito. Às vezes Deus te levou para o deserto, o próprio Espírito, para poder ver se você é um cara aprovado, para poder ser respaldado. Josué ficou quantos anos no deserto servindo a Moisés? Só montando barraca e desmontando barraca. Porque quando Deus vai te usar e levantar você, Ele desmonta a barraca, Ele não monta. O que você está fazendo no lugar onde Deus já mandou você sair? No seu lar emocional, na sua segurança emocional, porque todo lugar vai favorecer você. Não vai ser um ambiente de conforto. Ninguém cresce num ambiente de conforto. O que você está fazendo no lugar onde você está indo? Deus já te deu uma palavra. São 3 coisas para você ter sucesso na vida, irmãos. Você está debaixo de uma palavra, saber a unção que você carrega e se preparar para a unção que você carrega. Em resumo é isso. A vida se resume nisso. 3 coisas. Se mover debaixo de uma palavra, saber a unção que você carrega e se preparar para a unção que você carrega. É o que Davi fez. Para poder dedilhar lá e o Espírito sair. Agora, se o próprio Davi era rei, consultava o Senhor, imagina nós. E você sabe por que Deus te coloca no processo, no deserto? Colocou no deserto para você se tornar um adorador em estilo de vida. Você não vai entender nada, irmãos. A provação, que é a primeira fase, é o pior momento, é o silêncio de Deus, é a quietude de Deus. Você não vai entender nada. Sabe para que serve o deserto? Deserto é uma permissão divina. Para Deus criar uma estrutura física, emocional e espiritual para você acessar lugares onde você jamais iria. Porque meu lar emocional era em Minas Gerais, minha segurança emocional estava lá. Pão de queijo, queijinho com goiabada aqui. Gente, não fala a verdade, né? Paulista não sabe fazer um pão de queijo, não. Goiabada, a minha filha foi lá visitar minha mãe, trouxe um monte, mas tem coisas que vocês fazem aqui bem, principalmente relacionadas a negócio. Porque eu aprendi uma coisa, irmãos. Quem vence em Minas, vence em qualquer lugar. Porque o povo desconfiado. Imagina que você está no meio da aprovação, no meio do processo. E aí eu quero dar um exemplo para vocês aqui. Da aprovação. E entender que a tua dor aperfeiçoa o seu propósito. Você não é o primeiro. Você não é o mais rápido. A ciência fala que quando surge a vida humana, quando o óvulo da mulher é fecundado, você é o primeiro mais rápido. Isso é mentira, irmãos. Se você observar, até o espermatozoide chegar no óvulo, 2 milhões vão embora por questões químicas. Só que além disso, o óvulo que é fecundado é uma compatibilidade química, não é o mais rápido, é o escolhido. E quando o óvulo é fecundado pelo espermatozoide, há um clarão, há uma luz, que chama clarão de zinco. Eu não vou entrar em coisas técnicas e químicas, senão vai delongar demais. Você não tem que ser o mais rápido. Você não tem que ser o primeiro. Você tem que responder um chamado, porque o seu chamado é espiritual. Romanos 8, 28. O seu trabalho potencializa o seu ministério, não é o contrário.
E eu vou contar um exemplo para vocês para evidenciar isso. O Senhor me colocou dentro de uma fábrica para ser advisor dos caras mais ricos do Alphaville. O cara tem 7 empresas. E a gente fez uma situação comercial lá, exportou umas máquinas para Guatemala. Aí eu recebo a mensagem de um missionário lá do Rio Grande do Norte. Irmão, prepara que você vai pregar em espanhol. Eu falei, que vou nada, espanhol, não sei nem falar português direito, sou mineiro, ué. Eu falei, não, meu irmão, pode preparar, que eu tive uma visão que você só assinando contrato em espanhol. A minha esposa esses dias estava levando os peruanos lá no braço para comprar roupa, não sabia nem falar espanhol. Esse é o Deus que você serve, irmão. Você só tem que seguir. Você não entende nada. Você acha que eu entendo, irmãos? Tem hora que eu falo, meu Deus, o que está acontecendo? A gente não entende. E aí eu reclamando, falei, nossa, poderia ter dado valor X. A gente poderia ter faturado não sei quantos com esse negócio. E eu reclamando. E aí veio uma pessoa perto de mim e falou comigo assim, você sabe o que significa murmur? Eu, murmur? Eu falei, não. Murmur na demonologia é um cônjuge do inferno que lidera 30 legiões de demônio. Então murmuração, adoração, murmur. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, para de reclamar. E olha que eu sou um camarada que procuro ter uma vida de altar. Eu não sou perfeito, mas é a minha capacidade que é a matéria-prima para Deus me usar. E aí eu lá numa conferência, pastor, chama O Céu Tem Mais. Porque o céu sempre vai ter mais para a gente, irmãos. Você pode ter certeza que seus planos é um dos deuses infinitamente maior. O Senhor me deu a palavra, pastor, Lucas 10, 8, 9. Falou comigo assim, eu não te mandei para lá para você ganhar dinheiro. Você vai ganhar dinheiro na hora certa. Primeiro eu vou te treinar. Primeiro eu vou te capacitar. Porque Deus capacita os disponíveis, eles não chamam os capacitados. Quem está disponível aqui, irmão, para servir o Senhor? Aí eu, amém, Senhor. O que mais? Lá no meio da conferência, pastor. Eu te mandei para aquele lugar porque você carrega uma mensagem, que aquelas pessoas ouviram a mensagem que você carrega. Porque tudo que Deus vai fazer na sua vida, irmãos, é com propósito. Deus não alimenta seus egos, suas paixões, suas vaidades. A primeira coisa que você tem que fazer é pedir, Senhor, qual é a tua vontade sobre a minha vida? Porque às vezes você está orando por algo, né, que Deus não vai te dar. Você sabe o que significa orar? É consultar quem já escreveu o teu futuro. E você está tomando a decisão aqui, ó, pelo braço. A oração alinha a sua vida ao plano da eternidade. Esse é o poder da oração. Então quando você está orando, você está consultando o autor da tua história. E, irmãos, teve um dia que eu estava pegando uma mensagem, estudando lá, era uma live falando sobre as variáveis. São 122 variáveis que provam a existência de uma mente superior na criação do universo. Aí eu comecei a olhar os cálculos de engenharia. Falei, não, isso que está certo, cosmologia está certo, gravitacional está certo. É porque eu quero ir profundo, mas não quero ir profundo porque eu sei que Deus é Deus. Só que eu quero ir profundo para eu poder ficar mais maravilhado ainda com Deus. E eu comecei a olhar cosmologia, gravitacional, estou lá olhando, né? E anotando. Nossa, falando assim, esse cálculo aqui os caras vão ficar de cara. É Deus, é Deus, é Deus. Aí de repente o Senhor falou comigo assim, vai em Josué 10. Eu olhei aqui. Mas Senhor, mas se eu pôr a lua e o sol para Josué? Aí eu fui, irmãos, é lógico, na carne. Não, peraí, deixa eu ver o cálculo aqui de gravitacional, cosmológico, se é possível. Aí eu estou analisando o cálculo aqui. Eu falei, não, mas não tem como. Não tem como o Senhor ter parado. Eu falando com Deus, porque o meu monte é a fábrica. Porque quando eu oro lá no meu apartamento, pastor, os pessoal começam a socar a parede. Porque eu sou igual a vocês aqui, eu sou escandaloso. Quando eu estou falando com Deus, adorando o Senhor, eu sou escandaloso. Então Deus me mandou para o lugar certo aqui. Aí eu olhei os cálculos. Senhor, não é possível. Não, aqui é 1 mais 1 é 2. Estou só tentando vocês entender como é que foi uma conversa com Deus. 1 mais 1 é 2. Não tem como. Ele falou assim, meu filho, eu não parei o sol para Josué, eu parei o universo. Eu falei, não. Aí eu fui no Google. Digitei no Google lá. O universo parou. A NASA, se você digitar no Google agora você vai ver. Existe um delay no universo que a própria NASA prova. Ou seja, Deus parou o universo para um servo, você buscando a resposta, o resultado da sua vida em pessoas e coisas.
Então vamos um pouquinho de mais de neurociência, vamos trocar palavra de neurociência e psicologia. Foi feito um estudo científico que pegou uma pessoa que ganhou na loteria e uma pessoa que sofreu um acidente desastroso. Só que eu vou trocar esse exemplo. Imagina um cara que está viciado em crack e uma pessoa que ganhou na loteria. Fizeram uma análise de imagem para poder avaliar a parte do cérebro, aonde que atua no cérebro e como funciona neuroquimicamente os neurotransmissores dentro do corpo. E chegaram à seguinte conclusão: todos eles sofreram o mesmo pico de prazer. O cara que usou crack sofreu um pico de prazer, neurotransmissor, e o cara que sofreu um pico de prazer também na loteria. Só que o nosso cérebro, ele se adapta a novas circunstâncias. Então toda vez que você sofre um pico de uma recompensa, dopamina principalmente, o seu cérebro vai querer um pico maior ainda. Por isso que quando o cara começa no cigarro, maconha, cocaína, crack, estou falando alguma mentira aqui, irmãos? Um abismo atrai outro abismo. O cara ganhou na loteria, comprou mansão, comprou carro, e aí vai comprando. O que acontece? Quebra de novo. A ciência provou que é impossível, quimicamente impossível, a corrida para a felicidade. Não se consegue plenitude e propósito a não ser através de Deus. Em João 3,27 fala o seguinte: tudo que o homem receber provém dos céus. Então você tem que primeiro afetar o invisível. Sua guerra está no invisível. Quando você vence a guerra no visível, reflete no natural. Então começa a batalhar no invisível e pede o Senhor para trazer existência, para refletir no natural. E nesse processo da aprovação para a forja, eu estou acelerando aqui porque é muita informação de uma vez só, mas e como é que eu sei que eu passei da privação para a forja? Quando você entender o silêncio de Deus e de forma sutil você entender o seu propósito, porque a tua dor aponta o teu destino, a tua guerra te promove. E todas as vezes que o inimigo for para cima de você, porque o Satanás, gente, ele não precisa te matar, ele só precisa te paralisar. E o Satanás, ele não é criativo, ele é repetitivo. Ele só precisa te paralisar. Então toda vez que ele te atacar, se você responder ele no espírito, você vence. Se você responder ele na alma, você perde. A hora que você entender isso e começar a batalhar na oração, no joelho no chão, aí você passou da primeira fase, que a aprovação entrou na forja. Aí a forja 2 Timóteo 2, 20 e 21. Numa grande casa há vasos não somente de ouro e prata, mas também de madeira e barro, alguns para nobres finalidades e outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar destes pecados, será como vaso de honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para o bom serviço. Se eu quiser melhorar a lataria, vou fazer uma harmonização facial, vou fazer um visagismo, melhorar o penteado. O externo, o ser humano conserta, mas o interno é só o Espírito Santo, irmão. Porque se você digitar no Google aí agora, aí, do Egito a Jerusalém, digita aí, ó, no Google Maps, aí a pé, quanto tempo que dá, ó, pra você ver ao vivo. Você sabe por que esse cara 40 anos no deserto? Para que Deus gerasse neles uma neuroplasticidade guiada, para que eles estivessem sob um fundamento e vibrassem numa frequência acima de 300 Hz, que é sobre fé, liberdade e obediência. Então ele quis com que uma geração biologicamente fosse formada e já crescesse num ambiente. Para vocês terem uma ideia, tem uma tilápia no Japão que quando você pega ela num ambiente e coloca no outro, ela cresce 25 centímetros a mais. Aí eu pergunto para você, será que para onde Deus está te levando, você não está com excesso de bagagem? Será que para onde Deus está te levando, você está querendo, não, mas fulano é bonzinho, mas Beltrano, o Senhor trocou todas as minhas amizades, todas. Por isso, Senhor, me apresente os teus amigos. Você tem que andar com as pessoas que te aproximam do altar. Você tem que aproximar das pessoas que querem também tornar o nome de Jesus Cristo conhecido. Porque a nossa missão é essa, irmãos, tornar o nome de Jesus Cristo conhecido. Aqui a pessoa pega o meu cartão e fala assim, mas não tem seu telefone, nem o Jesus. Eu falei, não, mas a glória é para ele, eu estou fazendo a minha parte. Aqui. Vou deixar um com o irmão aqui. E esse é meu cartão. E sabe por que a história desse cartão, irmão? Há 19 anos atrás, eu estava trabalhando como frentista no posto de gasolina. Chegou uma mulher perto de mim e entregou um cartão como esse. Ali está escrito, se Jesus te tocar, você jamais será o mesmo. Porque nenhum ser humano é o mesmo depois que Deus toca nele.
E aí eu peguei o cartão, não entendia nada, nunca tinha ido na igreja. Peguei o cartão, olhei o cartão. Mas aquilo me tocou, porque quando uma pessoa realmente ela é um Davi ungido, ela não precisa falar, nem abrir a boca, irmãos. A gente teve um culto profético do Divaldo Simões lá na igreja, o cara não falou muita coisa, mas o som que ele carregava, a gente incendiado aqui, ó, a igreja. A palavra sua, ela vai perfurar a alma e o espírito da pessoa. Porque não é por você, você é só um vaso. A glória é para Ele, é Ele que faz, não é você. E aí eu peguei o cartão, mas aquele cartão mexeu no meu coração, na minha alma. Quando eu estava voltando de bicicleta, atravessando lá, não sei quem conhece lá o Carretão Gaúcho, lá perto de Contagem, atravessando ali, atravessando a BR, foi atropelado de bicicleta. Bati a cabeça no chão, uma porrada no chão, estourei o tímpano no lado direito e fiquei com o ouvido zumbindo. Por isso que eu sou uma pessoa que estuda muito. O meu hobby é estudar, mas eu acabei acostumando, porque para mim dormir eu tinha que pegar um ventilador mais barulhento que tinha no lugar. Eu chegava lá assim, irmãos, eu quero um ventilador mais barulhento, porque eu não conseguia dormir. Tinha que ser um barulho que sobrepõe o barulho do meu ouvido. E eu falei assim, não, peguei um cartão e eu sofri um acidente. Meu Deus, é Deus me castigando. E fiquei com esse barulho durante muito tempo, com medo de tomar reprovação. Na época eu era muito novo, tinha 19 anos. Por isso que eu falo que todas as coisas que aconteceu aqui, pastor, conectou com tudo a minha vida. Os objetos aqui, eu sou um cara de monte, eu gosto de monte. Eu sinto falta, porque em Minas tem muito monte, tem muita montanha, então tem muito monte, né? E um pastor amigo meu levou uma toalhinha durante 21 dias, pastor, no monte, consagrando. E o dia que eu subi no monte, ele colocou essa toalhinha no meu ouvido, orou e nunca mais eu ouvi mais nada. E a minha esposa sabe que até hoje eu só durmo com ventilador barulhento, porque eu acostumei, eu não consigo dormir de outra forma. Então na forja, Deus ele vai forjar e aí Ele vai te testar mesmo na forja. Porque existe uma diferença de espera, de paciência. Uma coisa é eu esperar sentado num banco. Outra coisa é uma pessoa esperar no leito de morte. Isso realmente é completamente diferente a espera. Só que quando Deus fala para você esperar, esperei com paciência no Senhor. É uma espera ativa, não é uma espera passiva, mas ativa, não passiva. Você tem que fazer a sua parte, irmãos. Porque a parte do seu processo do milagre, Deus não vai fazer por você. Porque a cruz é uma sabedoria na horizontal e na vertical. Salomão manifestou sabedoria na vertical e na horizontal. Esse dia para trás, pastor, uma pessoa num grupo perguntou lá para mim, são só coaches da Febre Assis, qual o livro que eu falo sobre finanças e ensinar a prosperar? Eu falei, minha filha, a Bíblia tem 2.358 passagens sobre dinheiro. Fala mais de fé e mais de dinheiro do que fé e salvação na palavra de Deus. Tem 8.000 promessas para mim e para você, só que você lê a Bíblia como um livro comum. A Bíblia não é um livro comum. A Bíblia não é um livro de moralidade, a Bíblia é um livro sobre destino. E quando eu falei para ela, eu falei, consulta a palavra de Deus. Salomão, a vida de Salomão é um exemplo. Salomão na vertical, consultou a Deus, pediu a Deus sabedoria, porque a sabedoria é só Deus que dá. Provérbios 2,6, só Deus dá sabedoria. Nós, seres humanos, o máximo que a gente consegue é um conhecimento com maturidade, inteligência com maturidade. Eu provo para vocês no dia de hoje. Nunca se teve tanto acesso à informação como no dia de hoje. Estou mentindo? Quantos cursos da Hotmart, Eduze, Monetize, Caifai foi vendido até hoje? Desde 2010, quando começou o boom de marketing digital no Brasil. Gente, eu estou no Alphaville. Às vezes o que você vê lá no Instagram é só a carcaça, não é a realidade das coisas. Lá na Alphaville você vê um monte de gente viciada em dopamina e no ciclo contínuo que nada rompe, porque é só Deus que é capaz de mudar a sua vida. Nenhum coach, ninguém. É Deus, é você e Ele. E eu estou falando isso para vocês justamente para vocês entenderem que vocês precisam realmente buscar o Senhor e aprender a exercer uma fé com propósito. E eu vou dar uma estatística, porque esse excesso de informação que nós recebemos, só para vocês terem uma ideia, ele é mais informação do que uma criança de 7 anos recebe. A informação, imagina uma informação de um adulto que vai para uma criança, porque a informação que você recebe hoje, imagina uma criança de 7 anos. A criança de 7 anos ela recebe uma informação como se fosse o presidente Kennedy no auge da Guerra Fria. O nosso cérebro não foi preparado para receber esse excesso de informação. Porque se a informação gerasse transformação, por que esse tanto de curso, mentoria, ensino ficar rico, prospero, 6 e 7, 10 e 1000, não aparece estatisticamente para nós? Porque eu tenho duas premissas, em Deus eu confio, o resto me traga números. Cada vez mais ansiosos, cada vez mais depressivos e cada vez mais pessoas endividadas.
Porque a única forma de você gerar transformação é entender o que Deus vai fazer para você. E cada vez mais nesse mundo a gente tem um monte de distração. Eu peguei uma estatística aqui, anotei só para vocês entenderem. 70% dos neopentecostais estão em depressão. 70%. Brasil é o quarto em problema de saúde mental. Brasil o segundo mais estressado do mundo. 72% dos estressados, 30% deles manifesta burnout. Dos 30% que manifesta burnout, 92% ficam incapacitados e 50% adquirem depressão crônica. Cadê o resultado desse tanto de curso que vende nessas plataformas? João 15, 4, 5. Sem mim nada podereis fazer. Você só recebe aquilo que é decretado nos céus primeiro, irmãos. Não adianta você ficar pela força do seu braço, não. Eu estou provando para vocês de ciência aqui, porque eu sei que vocês recebem um alimento, um banquete dos céus todos os domingos e os outros dias que tem culto. Mas às vezes trazer algo prático fortalece a fé de vocês, que vocês estão no caminho certo. E aí você entra para a fase final, que é a revelação divina. Primeiro, para você saber que saiu da forja para a revelação divina, esses 2 versículos aqui, ó, vai falar ao teu coração se você está pronto realmente para entrar na terceira fase, para se tornar, ter uma anatomia de um adorador de uma sinfonia de uma vida inteira. Jeremias 2:2. Vá proclamar aos ouvidos de Jerusalém: eu me lembro de sua fidelidade quando você era jovem, seu amor de noiva, como você me seguiu no deserto, numa terra não semeada. E Salmos 11:5. Eu o provo justo e examino o que está no coração do homem. Quando você entrar na terceira fase, que é a revelação, é Isaías 58:11. E o Senhor te guiará continuamente e fartará tua alma em lugares áridos, e fortificará os teus ossos, e será como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Não tem como você viver seu destino sem você ser ativado, irmãos. No deserto você vai ser carregado com a mensagem qual você carrega. O deserto, a fé prospera no desconforto, a fé prospera no caos, a fé é o processo, não o destino. A sabedoria é o processo, não o destino. Deus não unge a cabeça errada. Até quando você vai ficar habitando no deserto, sendo que o deserto é lugar de passagem, não de habitação? Aprenda a se posicionar no deserto. Quando se posiciona no deserto, você vive milagre. Deserto é um ambiente perfeito para você conhecer a Deus. O deserto é um ambiente perfeito para você viver milagre. A palavra de Deus fala: glorieie pelas provações o qual você está passando no deserto. Quando você desobedece no deserto, vira juízo. Quando você obedece, você vive milagre. Porque quando você atingir a sua vitória, menino, agora a palavra é para você. Quando você chegar lá e atingir sua vitória, você não vai contar sobre a vitória, você vai contar do Deus que você teve experiência com ele no processo. As pessoas não falam de vitória, as pessoas não falam de conquista quando praça e recebem a promessa e a herança. Elas falam daquilo que elas viram de Deus no processo. Como que você tem autoridade para vir aqui pregar, para falar de um pai ausente, de uma pessoa que saiu das drogas, de uma pessoa que saiu do endividamento, se você não passar pelo processo? Que autoridade você tem para falar? A tua dor aponta o teu destino. O gigante que se levanta aponta realmente aonde Deus vai te usar. Deus te treina no contrário daquilo que você está para receber. Eu não tive um amor de pai presente. Isso me gerou uma sequela. E eu estudei muito sobre isso. O problema da sociedade contemporânea é 3: paternidade, orfandade e rejeição. E teve um dia que eu estava no monte, tinha acabado de escrever uma mensagem, e o Senhor mandou mudar a mensagem, pastor. Você vai falar sobre paternidade. Eu falei: o quê? Meu Deus. Eu falei: Senhor, não tenho condição de falar um negócio desse. Se eu falar no altar sobre paternidade, eu vou desabar chorar, não dou conta. Aí Deus falou comigo assim: mas eu te treinei e coloquei as pessoas certas do teu lado. Aí o Senhor começou a me lembrar: eu te apresentei a família Pimenta no Alphaville 2, que está te tratando nessa parte. Você fez um treinamento no seu ministério sobre paternidade. E Deus foi me falando. E nisso eu já comecei a ficar, as emoções já flor da pele. Aí o Senhor, por isso que eu falo que você não entende quando Deus coloca você no processo, você não vai entender nada. Esquece, abre a mão de entender. Você não vai entender a mente de Deus, ela é infindável. A sabedoria de Deus é limitada, você não vai entender. Você nunca vai entender a mente de Deus. O Senhor virou para mim e falou como assim: você nunca me perguntou por que eu permiti que você tivesse um pai ausente. Logo que ele fez essa pergunta, o beijo já começou. Ainda bem que eu estava sozinho. Eu, gaguejando assim, ó, o beijo era só encostar em mim que eu chorava. Por que, Senhor? Eu permiti que você tivesse um pai ausente,
para que você pudesse falar do Pai perfeito e para que você pudesse ser pai de multidões. O seu pai, ele fez o melhor por você, meus irmãos. Ele te deu uma vida, não existe mais precioso que a vida. Ele só te deu o que ele recebeu. Então valoriza isso. Porque às vezes a falta de perdão e o trauma e a ferida de uma falta de paternidade está travando você de um próximo nível. Porque todas as vezes que Deus quiser te levar ao seu próximo nível, sua fé vai ser testada. Quantas vezes Davi foi ungido? Quantas vezes Davi foi ungido? Não foi uma vez. Todas as vezes que Deus for te levar para o próximo nível, Ele vai te ungir, Ele vai te colocar num processo. Deus, Ele fere você profundamente para que você possa ter autoridade para subir no altar e falar da dor que você sentiu na ausência de um pai, da dor que você sentiu quando você foi sofreu um trauma, um abuso sexual. E a gente tem que olhar para Jesus, Ele é o alvo. Jesus, o Filho do homem, o Filho de Deus foi traído pelo Filho do homem para que eu e você tivesse acesso à graça. E por mais que a sua dor seja dor, porque você passou pela forja e chegou cambaleando na terceira fase, que é a revelação. Cambaleando, que é isso mesmo, irmãos. É de glória em glória. Você acha que vai ser fácil? Não vai ser fácil, não. Toda promessa tem uma resistência equivalente. Então se está levantando guerra, aquela guerra assim, Senhor, eu sou o Rambo, pelo amor de Deus. Tem hora que as guerras se levantam contra a minha vida. Eu já olho para minha esposa e já falo. Quando eu recebi essa mensagem, Anatomia de Escolhido, Anatomia de Adorador, foi antes de acontecer a situação do Lula, do Alexandre de Moraes, que está acontecendo na política brasileira. O Senhor já me deu uma mensagem para me levar essa mensagem em vários ministérios. Porque o Senhor já estava preparando o coração das pessoas. Você precisa aprender a se posicionar no deserto, porque no céu não tem crise. A palavra de Deus fala que Ele não deixa o justo mendigar o pão. E eu vivo isso diariamente na minha empresa. Teve um dia, pastor, que tinha que pagar o salário de todo mundo. Eu não tinha nem um centavo na conta. Nem um centavo. As pessoas chegaram perto de mim e falaram comigo assim: tem certeza que tem empresário que já passou por isso? Gustavo, não tem dinheiro para pagar o salário. Mas, gente, eu fiz isso só depois de tomar um couro no deserto. De ter com a crosta igual o Paulo. Porque se falar realmente que no início do processo, na aprovação, que você vai aguentar o couro, é mentira. Eu virei e falei assim, mas tremendo também. Peraí que eu vou olhar com o papai. E eu tenho um quartinho lá que é para eu e Deus, a reunião entre eu e ele dentro da minha empresa. Subi no quartinho, dobrei o joelho. Falei, Senhor, toda segunda-feira eu prego o teu nome aqui nessa empresa. Todas as pessoas que estão aqui, 3 já aceitaram Jesus. Porque, irmão, você acha que na sua empresa você tem que ser o melhor. Mas se você realmente ganhar a vida das pessoas, e através de você levantar a vida das pessoas, Deus vai te abençoar nisso. E eu dobrei o joelho e falei, Senhor, seu nome que vai ser envergonhado, não tem dinheiro para pagar o salário das pessoas. Depois desse culto, pastor, eu vou te mostrar o vídeo, para não escandalizar. A hora que eu acabei de fazer a oração, eu levantei, eu tinha falado com minha esposa também, que eu falei, beijo tremendo também, porque você tá doido, né? 17 funcionários. Eu levantei. Não, esquenta não, tá na mão do papai, ele que sabe todas as coisas, ele sabe que eu prego o nome dele aqui, ele que é o dono dessa empresa, ele que abre essa porta, a porta que ele abre ninguém fecha. Não, a matemática não bate com Deus. Primeiro ele envia o maná, depois ele cessa o maná e vira a mudança, não tem outro caminho. O maná é todos os dias. Depois ele vai te treinar. Porque se você tiver um coração frágil, a mente inconstante, você nunca vai receber promessa. E aí eu levantei, eu recebi a mensagem do cara. O cara, eu vou mostrar, vocês vão estar passando no final e vamos escandalizar. O cara mostrou o dinheiro e falou, estou mandando aqui para você, depositando aqui agora. Aí eu olhei o pessoal que trabalha junto comigo, tá vendo? Deus não deixa o seu nome ser envergonhado. Você só precisa ter fé, dobrar o seu joelho. Mas por quê? Agora, se eu não tivesse vindo no altar e tivesse dobrado meu joelho, você acha que Deus ia responder minha oração, irmãos? Você acha que se Davi não tivesse vindo no altar, dedilhado ali para esse demônio sair, você acha que o demônio tinha saído? Aquilo que você faz no secreto, ele aumenta a sua autoridade nos céus. Aquilo que você faz na vida humana aumenta a sua credibilidade diante dos homens. Você tem que aumentar a sua credibilidade a favor dos homens, sabedoria horizontal. Nós somos obrigados a manifestar excelência e a glorificar o Senhor em tudo que nós fazemos através das obras das nossas mãos. Mas quem que dá a direção?
Espírito Santo, posso assinar esse contrato? Espírito Santo, me traz os clientes certos. Espírito Santo, me traz os parceiros certos. E toda vez que você começa a orar, eu tenho certeza que vocês vão entender isso. Toda vez que você está para receber uma bênção, é como se você batesse o pé no chão, irmãos, a poeira levantasse. O inferno vai para cima. Porque a nossa missão é esvaziar o inferno vai com tudo, porque o inimigo vê a movimentação no mundo espiritual e quer abafar a sua promessa. Por isso que você tem que se posicionar. Você tem que entender que todas as vezes que você está para receber alguma coisa, o inferno vai se levantar contra você. Por isso que você tem que aprender a se posicionar. Porque às vezes você está atrasando a sua bênção e não está entendendo que o processo é para Deus colocar a motivação certa no teu coração. E para poder encerrar aqui, eu vou só falar alguns dados aqui rapidinho. E vou encerrar com um versículo. Você acha realmente que você é dono do seu destino? Você acha, irmão? Irmão, vou te falar, você vai ser bastante usado. E tem muita coisa para Deus fazer aí. Eu lembro que eu cheguei na casa de uma família. Você quer saber como é que obedece o Senhor? Vou dar um exemplo. Eu cheguei aqui de Uber. Eu estou com a minha carteira de motorista suspensa. Meu carro está lá na garagem. Minha esposa está aqui, a minha sogra. Minha carteira está suspensa. Eu fui descobrir que minha carteira está suspensa só esse ano. Porque o endereço da minha carteira 20 anos atrás é um endereço que eu não estou lá mais. Então foi conduzir. Eu tomei as multas. A lei dos homens você tem que cumprir. Fui tomando as multas. Só que eu não sabia o que estava acontecendo. Eu só fui descobrir que estava com a carteira suspensa na hora que eu entrei lá para poder da minha carteira, que era online, e vi lá suspensa. Aí na mesma hora, imediatamente, obedecer a Deus é ser rápido. Obedecer a Deus é ser rápido. Senhor, a minha fidelidade é com o Senhor. Eu poderia dirigir com a carteira suspensa, porque é mais fácil ganhar na loteria do que parar numa blitz aqui em São Paulo, ponto de trânsito. Eu falei, eu tenho vida no altar. Eu estou andando a pé. Mas vocês não fazem ideia quantos motoristas de Uber que eu já ganhei para Jesus. Teve um motorista de Uber que eu fui pregar na Lagoinha de Diadema. Eu entrei dentro do carro. Eu comecei a falar da vida dele, ele chorando, ele falando. Eu falei assim, você tem fé realmente que Deus vai liberar uma mensagem do altar para você? Estava desviado. Tenho. Então você vai lá, eu vou liberar uma mensagem do altar para a tua vida através de Deus. Você é instrumento de Deus nas mãos dele para liberar uma mensagem para você. Mas você vai ficar no culto. Ele ficou até o final. Quantas pessoas que eu ranquei para Jesus no meio do meu processo, irmãos? Porque o processo se trata daquilo que você se torna no processo. Não é um processo. O deserto é só o cenário, não é o problema. Porque Adão pecou no jardim, Davi pecou no palácio e Abraão prosperou no deserto. O deserto é só o cenário. E para provar para você que o teu destino não está nas tuas mãos, então pega esses dados aqui. Então, porque se você duvidava de Deus depois disso aqui, se você duvidar, eu não sei mais quem te convence. Porque Bíblia eu sei que vocês têm aqui. Uma atmosfera profética igual essa aqui, meu Deus do céu. Teu coração bate de forma involuntária todos os dias. Você fala assim, ó, liga o botão aqui, ó, stop, vai. Teu coração bate no teu peito de forma involuntária. Você vive sob o comando de um software que você nunca escreveu. Um DNA, se você pegar as 4 primeiras letras, os 4 primeiros números do seu DNA, 10, 5, 6, 5, e traduzir para o hebraico, vai dar Yahvé. Existe uma assinatura do Criador dentro de você. Você inspira e respira 23 mil vezes por dia, sem você pensar. A Terra, ela anda a 1.600 km por hora. E se fosse 1 quilômetro a mais, 1 quilômetro a menos, ou ela ia ser incinerada de um lado ou congelada do outro. A Terra está a 150 milhões de quilômetros do Sol. E se tivesse 1 quilômetro a mais ou a menos, não poderia existir vida na Terra. E você duvidando da soberania de Deus. Irmãos, se você se move por sinais e confirmações, não é fé, é emoção. Porque a fé sem obra é morta. Eu vou deixar essa passagem aqui para encerrar. Eu já não sei se eu estendi um pouco o tempo ou não, mas... Glória a Deus. Romanos 8, 28, 31. Aprende a seguir, irmãos, o seu GPS para ter sucesso na vida. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Como é que é? É só 99% ou é todas? Se a palavra de Deus fala que aqueles que creem, os sinais o acompanharão, por que você realmente não está vivendo realmente as promessas de Deus para a sua vida?
Você não entende que você precisa desenvolver uma anatomia, que é que eu estou explicando para vocês aqui? Ser aprovado para ser provado para ser aprovado, ser preparado para ser respaldado. Vamos continuar o texto. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim que de ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E ao que justificou, a estes também glorificou. Presta atenção nessas 4 palavras. 4. Chamou, predestinou, justificou e glorificou. Chamou. Você conhece Deus face a face mesmo? Porque se o mesmo Deus de antes, de agora e depois será eternamente, e os profetas, os heróis da fé conversavam com Deus, você conhece Deus de verdade, irmãos? Sabe como é que eu aprendi a ouvir a voz de Deus? Quando eu passei na terceira fase, que é a revelação, porque Deus não vai falar com você se você chegar nessa fase. Porque provação e forja é silêncio. O dia que você ouvir a voz de Deus a primeira vez, meu amigo, você nunca mais vai esquecer, você não vai querer saber de mais nada. Pastor, não tem nada que entra no meu coração, nada. Quando as pessoas me chamam para pregar, é como se eu estivesse tomando a morfina do céu aqui, ó. Você está doido, não tem como. Quando o Senhor falou comigo a primeira vez, era 3h35 de madrugada, o Senhor falou comigo e eu não entendi. Uma voz assim. Eu não vou entrar em detalhe de como você ouve Deus na madrugada, porque não vai dar tempo. Vou trazer a questão científica para vocês. De frequência, de atmosfera externa, mas depois a gente fala sobre isso. E aí eu passei assim, eu vou obedecer a voz. Comecei a obedecer a voz e começou a dar certo. Você aprende a ouvir a voz de Deus e está sensível a ouvir a voz dele. Você não ouve a voz de Deus de uma vez só. Hoje o Senhor me acorda, teve um dia que ele me acordou, era 3h15 da manhã, falou quando você acorda, que eu quero falar com você. Só que eu estava com tanto sono, eu estava meio bêbado de sono, eu falei, Senhor, eu estou com sono. Ele falou, acorda agora, eu dei um tiro na minha cama, minha esposa está aqui, ó. Dei um tiro na cama, minha esposa até assustou, eu falei, Deus falando comigo ali, deixa eu ir ali. Cheguei na sala, dobrei o joelho, o Senhor mandou eu orar para uma pessoa. Deus mandou eu orar para uma pessoa. Então chamou. Sabe ouvir a voz de Deus? Já ouviu a voz de Deus? Se não ouviu, meu irmão. Joelho no chão, vida no altar, obediência. Deus, ele comemora as suas renúncias, não é a sua conquista. Depois que chamou, predestinou. Depois que predestinou, justificou. Se Deus te justifica, a glória dele se manifesta. E aonde a glória se manifesta? Aqui é um ambiente profético, amém? Quando Jesus multiplicou os peixes e os pães, ele multiplicou os peixes sem precisar da água. Se você não entender, irmão, dá a glória a esse Deus maravilhoso que a gente serve. Meu Deus do céu. Porque quando você é glorificado pelo Senhor, entendendo essas 4 fases, você não precisa de uma atmosfera favorável e geografia para viver milagre. Então eu estou aqui para poder falar para você uma coisa. Eu quero só encerrar com uma situação. Tudo conectado. O Espírito Santo é perfeito. Meu Deus, ele é o anfitrião da noite, amém? Meu Deus do céu. Meu Deus. A irmã falou de dízimo aqui. O dízimo, ele te protege. Mas você quer viver o sobrenatural? Todo sacrifício o mundo espiritual responde. Você sabe quanto que Deus abriu sobrenatural? Porque o dízimo te protege, mas aquilo que homem nenhum pode trazer até você chama-se oferta. E eu vou falar uma frase para vocês gravar. Toda oferta volta ao lugar de origem. O Senhor já me pediu e minha esposa no altar todo o dinheiro da nossa conta. Teve um dia que eu estava na conferência. Eu estou falando da minha experiência, viu, irmãos? A minha experiência. Eu estava no altar com a minha esposa. O Senhor falou comigo assim, ó. Não vou falar que é todo, não, que ele pegou um número profético no final relacionado ao número 25. Então era um valor considerável de sacrifício, muito maior do que o meu dízimo, muito maior. E final 25. A primeira vez, irmãos, eu estou em estado de choque. Nossa, meu Deus, Deus me pediu um negócio aqui. Eu olhei para minha esposa e falei assim, amor, Deus me pediu um negócio aqui. A minha esposa eu já sei, é quando a minha esposa falou meu mundo, porque os dois é um só. Inclusive, se você não tiver unidade com a sua esposa, você não prospera em nada.
Porque Deus não manifesta em ambiente de desordem, de desunião. Deus só manifesta em ambiente de ordem, de decência. Pensa na unidade. Ela confirmou, a gente foi lá e ofertou. Quando a gente ofertou, no mesmo dia, Deus já me levou para um nível de unção dobrado. No mesmo dia que era a conferência de uma profeta que tem aqui no Brasil, Deus já me tomou em espírito, que eu encostava nas pessoas, as pessoas tomavam em espírito. O primeiro que chegou na minha frente foi o Pimenta. E a gente entrou em curto-circuito na hora, pastor. E além disso, Deus, ele começou a abençoar coisas que é sobrenatural, começou a acontecer em questão de vida financeira. A minha esposa, com uma dívida de 40 mil reais, pastor, ofereceram para ela, para quitar a dívida com 40 reais, irmãos. 40 reais, dívida de 40 mil. Quer ver o sobrenatural? Oferta. Eu quero declarar, pastor, uma coisa. A gente nem tocou mais de um minuto de palavra, a gente não trocou. A unção que o Senhor carrega, presta atenção, gente, ame o seu pastor. Você sabe por que você tem que amar seu pastor? Quem que ungiu reis e rainhas na Bíblia? É um profeta. Toda a geografia Deus levanta um profeta. E eu quero fazer um ato profético nessa noite para essa igreja, para esse ministério, para a vida do seu pastor. A palavra de Deus fala o seguinte: a unção que eu respeito e semeio é a unção que eu prospero. Você vai pegar agora os ministros de louvor, esse louvor maravilhoso, que eu quero sentar lá para me ouvir mais. Não sei até que hora que eles podem ficar aqui. Você vai levantar, se essa palavra que saiu do altar, porque o altar libera, ele não retém, identificou a tua vida, você vai levantar uma oferta de sacrifício, uma oferta qual você nunca fez para essa igreja, e vai abençoar esse ministério. Então, irmãos, vocês vão colocar um louvor agora. Se vocês crerem realmente nessa palavra, e se vocês crerem naquilo que eu falei aqui agora, que a unção que você respeita e semeia é a unção que você prospera, aí você vai entender realmente que a oferta traz o sobrenatural. Glória a Deus, amém?